Então, um dado que aparece na pesquisa aqui, inclusive, fala sobre criatividade e inovação. Se fala tanto, né, que o brasileiro é criativo, é inovador, que tem esse jeitinho de achar soluções rápidas, mas na produtividade, isso aparece na pesquisa também, acaba não sendo comprovado, né? A nossa produtividade, talvez lá se gaste menos tempo falando no futebol e trabalhando um pouco mais, Jorge. Com certeza. Na realidade, o que acontece? Quando a gente pensa do ponto de vista de inovação, e os números comprovam isso, nós somos muito fracos na construção de patentes, na realização de coisas efetivamente inovadoras. O que nós somos muito fortes? Nós somos muito fortes, nós somos a simpatia em pessoa. Então, o nosso grande ativo brasileiro é a característica que a gente combina da alta influência com a alta estabilidade. Esses dois fatores juntos, eles dão 3/4% da população, ou seja, mais de 75% do universo das pessoas no Brasil, ele tem por característica essa coisa de ser empática, de ter fácil relacionamento, de ser uma pessoa estimulante. Então, veja, o nosso grande produto, talvez, de exportação, seja exatamente o turismo, seja exatamente essa coisa de receber os outros, seja essa coisa mais social e que talvez a gente possa, inclusive, perdendo, inclusive, agora com a Copa, uma grande chance de mostrar o como nós somos competentes nisso. Mas, do ponto de vista de inovação, nós somos muito fracos. A Mônica trabalhou nos Estados Unidos, inclusive, eu queria ouvir um pouquinho para você como foi chegar lá e ver esse reflexo da diferença da postura profissional, Mônica. Isso tudo que ele falou, concordo plenamente. Acho que uma das coisas que faz realmente a gente se destacar é a maneira que você manda um e-mail, que você faz um relatório, que você faz uma coisa mais informal. Mas uma coisa que eu sinto também que a gente tem bem diferente, e às vezes é uma vantagem, que a gente trabalha sem ter todos os recursos. E o americano, por exemplo, ele só realiza se tiver tudo que ele precisa ali. Perfeito. E a gente está tão acostumado a não ter... É o famoso jeitinho. Mas assim, tem horas que isso faz uma diferença, Concordo. né? Não sai o resultado se não tiver tudo que eu preciso na minha mesa. E a gente faz tendo só um, só outro, então... Mas, por outro lado, aí eu questiono vocês, quero ouvir um pouco das diferentes reflexões a respeito dessa postura, né? O brasileiro faz mais com menos recursos, mas aí você não está, na verdade, puxando, esticando mais ainda aí o lado, às vezes, pessoal desse trabalhador que vai se gastar mais tempo no trabalho para fazer alguma coisa porque não tem recursos. Você não está explorando um pouco mais esse trabalhador em vez de dar mais recursos para ele trabalhar? Se você me permite, eu não diria, eu gostaria de ouvir depois a posição do Pedro, mas eu não diria que a gente faz mais com menos recursos, não. A gente se permite trabalhar com menos recursos, até porque a gente não sabe verdadeiramente todos os recursos que tem. Então, como a gente não sabe que todos os recursos que tem, a gente vai pegando ali e vai fazendo. Vai dando um jeitinho. E vai dando um jeitinho, vai dando um jeitinho. Então, na verdade, então a gente não produz mais, porque nesse caso, a nossa produção, se você comparar o PIB brasileiro com o PIB americano, eles são N vezes maiores do que a gente. Então, a gente produz menos e muito menos. Agora, como nós somos leigos, como nós não sabemos quais são os recursos, o cara diz, olha, você faz isso, se o cara duvidar, ele vai bater o prego no murro, tá certo? Eu quero ver Pedro trabalhando numa multinacional também, se isso de certa forma aparece em relações com empresa fora do Brasil, se de certa forma tem algum traço desse tipo de mudança de comportamento que você percebe no dia a dia, Pedro? Eu vejo assim, que se existem as características, né, básicas, assim, o brasileiro, o americano, são diferentes, mas eu acho que cada empresa, isso transpõe um pouco as fronteiras, né? Eu trabalhei um tempo na Ambev durante 7 anos, então a Ambev é conhecida no mercado como ser bastante agressiva, e realmente é uma empresa bastante de bebidas, né? Como o Jorge falou aqui, ela é uma empresa masculina, né? Uma empresa direta. Você vai lá, tem que fazer isso, ponto, não tem que chorar. Entendeu? Até as mulheres acabam ficando um pouco masculinizadas lá, porque elas também falam palavrão, também, né? Existe isso. Você já vai numa Sony Music, né? Que é uma empresa que tem um produto, né? Um artista, que é um produto que sente, que se magoa, que chora, né? Então, assim, você vai ter um outro tipo de gente trabalhando ali dentro. Tem que ser mais sensível? A comunicação é um pouco mais feminina, né? Então, você tem que saber lidar com a pessoa, saber a forma como falar com a pessoa, é diferente. Então, assim, eu acho que sim, existem características em cada país, em cada nação, mas as organizações, elas acabam sendo maior do que essas fronteiras, né? Maiores do que essas fronteiras entre países. Então, se você vai trabalhar numa Ambev aqui, trabalhar numa Ambev na Europa, talvez tenha o mesmo tipo de perfil masculino, né?
que a Ambev carrega aí. Muito bom, a gente já está aqui quase chegando no finzinho do programa, mas eu queria ver as considerações finais aí, começando pela Mônica, em relação a essa grande mudança aí. Eu sei que volta e meia tem participações de público aqui perguntando pra gente: o que eu faço? Quero mudar de carreira, não tenho coragem. Você já falou que a família foi determinante, mas o que foi ali na hora que fez você tomar a decisão, Mônica? Eu acho que tem que ter muita coragem. Coragem é fundamental. Não se acomodar, porque você ter o seu próprio negócio é mudança o tempo todo, você tem que estar se adaptando àquilo, sempre correndo atrás. Não tem essa de você abrir um negócio, eu só quero crescer até aqui. Não existe isso, você não determina isso. Quando você vê, você é atropelado pelo crescimento, e crescer ainda é mais difícil do que abrir. Eu acho que você abrir um negócio é tranquilo até, mas crescer e acompanhar e se manter no... Os estudos do Sebrae comprovam, né? O número de empresas que fecham nos primeiros anos de atividade tem diminuído, mas ainda é muito grande esse número, por conta, né? Abrir, como você disse, é muito fácil. Agora, se manter e crescer e ter uma produtividade... E a concorrência que vem de vários lados, né? Você hoje em dia tem a concorrência da internet, que é uma concorrência que te pega... É totalmente diferente do que você tem, dos seus custos, das suas coisas, e você tem que se adaptar a isso. Então tem que ter coragem, muita força de vontade. Muito bom. Bom, eu quero ouvir do Jorge aqui um comentário em relação à participação da Raquel, que mandou uma mensagem pra gente no Twitter. Obrigado, Raquel. E ela fala o seguinte, que o brasileiro aguenta a pressão e as dificuldades no trabalho e até se acostuma e acha normal ser difícil trabalhar. De que forma isso é um traço do nosso talento brasileiro, Jorge? Olha, eu acho que faz parte um pouco realmente dessa coisa meio sofredora do brasileiro, né, dele achar que não tem outro caminho, que ele não tem alternativas, e que ele não pode tomar decisões e fazer escolhas. Eu acho que a gente não precisa sofrer tanto. Eu acho que sim, nós temos muitas escolhas para serem feitas. Sempre muito difícil, como a Mônica colocou, sempre muito difícil, mas eu acho que quem toma as suas decisões, faz as suas escolhas e busca os seus caminhos, essa é a melhor coisa do mundo. O Pedro colocou uma coisa que é muito verdadeira. As organizações, elas sabem o que elas querem. Existem ferramentas muito claras que definem qual é o comportamento necessário, qual é o conhecimento necessário, quais são as habilidades necessárias. O indivíduo, ele tem que ter esse conhecimento, esse comportamento, essa habilidade, para poder fazer essa adequação. Se você não é essa pessoa para essa organização, seguramente você vai ser para uma outra organização. Ou se prepare para isso. Né? O mundo é das oportunidades e das nossas escolhas e das nossas buscas. Pedro, então, antes de você se candidatar para uma vaga numa empresa, você tem que pesquisar a empresa e saber se o perfil dela tem a ver com o seu? Isso seria uma dica? Com certeza, é um casamento, né? Você não pode trabalhar numa empresa que você vai ser infeliz. Né? Eu não trabalharia num escritório de advocacia, por exemplo. Mas tem pessoas sem esse perfil. Então, e gostam, né? O autoconhecimento fundamental para a pessoa ser feliz e ter sucesso na carreira, né? É a essência de tudo, na minha opinião. Muito bom. Bom, infelizmente o nosso tempo aqui acabou, então obrigado aos três pela presença aqui no estúdio hoje comigo. Pelo convite. Obrigado você de casa pela companhia de sempre. A gente volta a se encontrar então amanhã às 2h30 da tarde ou nas nossas reprises 00:30 e 7h da manhã. Até mais.